E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal? Seguinte, e se eu falar para vocês que a impressora de vocês não imprime nenhum tipo de círculo, arco, bola, cilindro, esse tipo de coisa, vocês vão acreditar em mim? Pois é galera, comecem a acreditar, porque isso que eu estou falando para vocês é verdade. São todas as impressoras que eu estou falando isso, são desde as impressoras de $100 até as de $10 mil que a gente compra por aí. Elas normalmente imprimem só retas, eu já vou mostrar isso daqui para vocês. Inclusive foi uma coisa que a gente comentou rapidinho numa live que a gente fez até com a Jasmine, comentando de placas 32 bits, o que a gente pode esperar vir por aí de mudanças de G-Code e tudo mais. Isso daqui não é nenhuma novidade, a própria CNC a gente comentou isso já, ela usa arcos, a gente consegue imprimir círculos, coisas bem redondinhas, coisas que na impressora 3D a gente não faz, na CNC a gente consegue cortar realmente um círculo, um arco. São instruções que a gente tem que mandar, que a nossa placa vai ler, em vez de ser um monte de risco para fazer aquela parte arredondada, vai ser realmente um arco que ela vai desenhar. Ah, Léo, mas por que não imprime? Não é culpa da tua impressora? Quer dizer, dependendo até por causa de firmwares mais antigos. Mas o maior culpado, o maior vilão na brincadeira aqui é realmente o tipo de arquivo que a gente usa nas nossas impressoras 3D, os arquivos STL, que eles são formados por vários triangulinhos, às vezes milhões de triângulos, dependendo do tipo de arquivo que a gente vai pegar. Se a gente pegar um arquivo, um busto bem bacana para imprimir numa impressora de resina, você vai ver que tem milhões de triângulos lá dentro. E como você pode imaginar, se você der zoom, um triângulo não é um negócio arredondado. Então a culpa realmente vem desde o arquivo, a tecnologia dos arquivos que a gente usa para mandar para as nossas impressoras 3D. Mas de um tempinho para cá, alguns meses para cá, um pessoal começou a mexer em alguns plugins, alguns programinhas que a gente consegue mandar códigos com arcos para as nossas queridíssimas impressoras 3D. Então a gente vai ter aqui plugin pro Cura, que é o que a gente vai focar esse vídeo aqui, tá? Eu vou trabalhar só com o Cura para vocês, que eu acho que 99% das pessoas usa Cura aqui. Ele tem também o plugin pro Octoprint, para você colocar no teu Raspberry Pi. A única dica, cuidado, na hora que você instalar o teu plugin do Arc Welder, que chama Arc Welder, não é Arc Welder de solda, tá? É aqui para impressão 3D. Então na hora que você instalar o teu plugin no teu Octoprint, você precisa habilitar os comandos, se eu não me engano, G0 e G1 para G2 e G3, alguma coisa assim que a gente já vai ver aqui. A gente não vai conversar sobre o plugin do Octoprint, mas se você for instalar, lembra de habilitar isso daí. Se você não habilitar, o próprio Octoprint vai te lembrar de habilitar isso daí. Você entra nas configurações e habilita isso daí no Octoprint de vocês, tá? A gente vai trabalhar no Cura. Então, antes de mexer no Cura, vamos dar uma olhadinha direitinho como é que são esses arquivos, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então eu vou abrir aqui o 3D Builder. É aquele programinha, aquele software bem legal que a gente tem aqui, bem simplesinho, que já vem com o nosso Windows. Eu vou abrir uma cena nova aqui, vamos importar lá em milímetros, beleza? E galera, aqui a gente consegue ver como que são nossos arquivos STL que a gente usa. Dá uma olhada nisso, pessoal. São milhões, milhares, aliás, e milhares de triangulinhos. E como você pode imaginar, a impressora vai fazer uma linha reta entre uma parte, uma vértice desse triângulo, um vértice desse triângulo e outro. Imagina a tua impressora processando isso daqui, todos esses G-codes, risquinho por risquinho. Sabe, às vezes, quando você vai imprimir alguma coisa, eu já vi muita gente perguntando isso aí no Facebook, como arrumar, que ficam umas bolinhas na tua impressão e tem muita gente que responde, não, isso daí é o Z-Seam Alignment. A costura não é costura, é diferente. O que acontece com a costura, às vezes fica essas bolinhas, mas fica num lugar numa camada, no outro lugar na outra, não é que nem aqui, que às vezes ficam vários lugares na mesma camada. Por que isso acontece, pessoal? Porque a impressora de vocês, para fazer essas linhas separadas, ela vai acelerar e diminuir a velocidade. E o extruder, você não consegue mexer nele, trabalhar ele num mundo físico ideal, que seria sem a inércia do filamento ali dentro. Então, sempre que ele diminuir, vai continuar saindo filamento. Sabe quando você faz um prime, você coloca lá para extruir filamento e continua saindo? É a mesma coisa, imagina. Está extruindo filamento, de uma hora para outra o bico diminui a velocidade e continua saindo filamento. Então vai ficar
vão ficar essas bolinhas. Eu vou ensinar alguns jeitos de corrigir mesmo sem usar o Arc Welder, tá? O que você precisa para isso? Eu falei que dá para fazer em quase todas as impressoras. Então, galera, não importa se seja placas 8 bits ou 32 bits, você vai conseguir fazer isso. O problema é o seguinte, é o firmware que está instalado na tua impressora. Você vai precisar do Marlin, a gente vai ver aqui, se eu não me engano, é o 2.0.6 para frente, que já está bem tunadinho para usar Arc Welder e normalmente ele já está habilitado. Se tua impressora está com um firmware original de fábrica, mais antigo, muito provavelmente não vai ter isso habilitado. Jeito de testar, pessoal, põe para imprimir e vê se sai alguma coisa. Acho que é o jeito mais simples, não vai estragar a impressora de vocês. Pode virar uma bagunça ali de filamento. E não é só no Marlin, tá? A gente está falando de outros firmwares para impressora também aceitam esse plugin. Então você vai precisar de uma impressora provavelmente com um firmware um pouquinho mais atualizado. Eu vou fazer com o firmware que eu já estou aqui da Ender 3. Eu não vou fazer com o firmware mexido nem nada, a gente vai fazer um teste aqui, tá? No decorrer desse vídeo a gente vai descobrir se está funcionando legal ou se eu vou ter que fazer algum update aqui no firmware da Ender 3. Eu acho que vai funcionar porque, se eu não me engano, o Marlin que a gente está usando na Ender 3 V2 aqui, que eu mesmo que compilei, é um pouquinho mais novo. Se eu não me engano, a gente já está no 2.1 ali. Por padrão falam que ele já vem habilitado, eu não mexi em nada, então deve estar habilitado, beleza, pessoal? Então a gente já viu aqui como é que ficam os arquivos. Aqui já mostrei para vocês no 3D Builder. Eu peguei aqui o Fusion e desenhei esse arquivo para a gente testar agora nesse vídeo. E eu vou imprimir ele de 3 maneiras, já vou explicar isso daqui para vocês. Se vocês querem aprender um pouquinho sobre o Fusion, como que eu fiz isso aqui, coloca nos comentários aí que eu faço um videozinho específico aqui. Isso daqui foi uma coisa muito simples. Em 2 minutinhos eu modelei isso daqui. Tá com 12 centímetros de diâmetro, 120 milímetros de diâmetro. E eu coloquei o logo aqui do BR Maker só para fazer uma graça. Vamos fechar o Fusion, ele vai salvar o arquivo aqui. Tá com o perfil padrão da Ender 3 normal que eu uso aqui, com 0.21, enfim, se vocês quiserem copiar um pouquinho as configurações, tá tudo aqui, beleza? A velocidade está relativamente alta, 63, beleza. Vamos fatiar esse arquivo aqui, pessoal. Slice. Fatiou 1h16, 21 gramas de filamento. Se a gente der um zoom aqui, pessoal, a gente já vê que não é um negócio completamente redondo, né? São vários riscos que a gente faz aqui. Vamos pausar o Fusion um pouquinho, agora vamos abrir a internet. Vamos abrir um pouquinho aqui sobre o Arc Welder. Se vocês procurarem Arc Welder aqui, Marlin ou qualquer coisa, tem a página do GitHub aqui com todo o projeto, bacana, e a gente tem aqui o plugin do Octoprint. Falei, a gente não vai usar o plugin do Octoprint, mas aqui tem bastante informação legal para vocês verem. Então aqui já primeiro tem algumas fotos. Vamos abrir essas fotos aqui, ó. Não precisa entender tudo o que está acontecendo aqui, eu vou dar uma simplificada. A linha vermelha é o que normalmente tua impressora 3D imprimiria. Olha lá, várias linhas. Claro, isso daqui tá com um zoom absurdo, tá? Isso daqui seria um negócio desse aqui, ele fala alguma coisa aqui do arco? Não, mas a gente tá falando de coisa de no máximo 1 centímetro ampliado desse tamanho todo aqui, tá? Então é realmente para demonstração essa foto aqui. Vermelho é o que a tua impressora faria, um monte de retinhas para fazer essa coisa mais ou menos arredondada. O que o Arc Welder faz? Ele pega o teu G-Code, ou seja, ele não vai modificar o teu arquivo que você está usando. A gente vai continuar usando esses arquivos meio obsoletos, cheio de triangulinho, beleza? Ele vai pegar o G-Code que você criou e vai modificar esse G-Code e transformar essas linhas... Olha que coisa meio surreal esse plugin, né? É um negócio bem bacana mesmo. Em arcos. Um arco que você faria aqui com 4, 5... retinhas, ele vai pegar e vai fazer 2 pontos. Eu já vou mostrar isso daí para vocês. Ele vai fazer bem arredondado mesmo, uma coisa bem redonda. E ele dá vários exemplos aqui de como ele vai fazer isso. E o azul é o que a tua impressora realmente vai fazer. Ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, um cilindro. O G-Code criado antes é o da esquerda. Olha a quantidade de pontinho que a tua impressora vai fazer no G-Code para imprimir isso daqui, ó, que a tua impressora está fazendo hoje. Depois que você começar a usar o Arc Welder, ela vai fazer isso daqui. Olha a quantidade, olha o absurdo que diminuiu a quantidade de pontos aqui. Então, se você está se perguntando, Lelo, vai diminuir o tamanho do G-Code? Um absurdo, pessoal. Eu vi exemplos aqui na internet do pessoal diminuindo 95% o tamanho do G-Code. E ele dá um exemplo aqui até do Bench, aqui, ó. Antes e depois, a quantidade de pontos que a gente vai usar. É realmente um negócio muito bacana, uma coisa muito legal que a gente está vendo aqui, aquela
Uau, né? Dimitrov, mind-blowing, que a gente está vendo é uma inovação bem legal no mundo da impressão 3D. Foi o que eu falei, é o tipo de coisa que já era usado antes na CNC faz muito tempo, mas a gente está começando a ver aqui no mundo da impressão 3D. Então, voltando para placas 8 bits e 32 bits. Lelo, 32 bits vai ser melhor? Não, placa 32 bits vai sempre ser melhor para algumas coisas. Mas no caso aqui vai funcionar com 8 bits e você vai usar menos ainda do poder de processamento da tua placa 8 bits. Então, realmente, a chance de você aumentar a qualidade da impressão de vocês é muito, muito grande, tá? Usando isso daqui. Então, testem mesmo e coloquem aí nos comentários para falar qual foi o resultado de vocês com isso daqui. Então vamos voltar, agora que eu já mostrei um pouquinho para vocês, já dei uma bela de uma prévia, o que a gente vai fazer aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa fatiada normal, inicial, 1h16, 21 gramas, sem mexer em nada, pessoal. Então a gente vai fazer um monte de risquinho aqui. Se você não sabia dessa dica que eu vou dar para vocês, isso daqui vai de bônus para vocês, eu sempre falava no Facebook quando reclamavam disso daí. Tem uma dica que você não precisa nem usar o Arc Welder para tentar arrumar isso daí. E a gente vai vir aqui embaixo em Mesh Fixes. Vocês estão vendo? Se vocês não têm instalado, eu recomendo vocês instalarem esse plugin aqui que tem vídeo no canal falando dele, ó, Mesh Tools, tá? Então a gente vai vir aqui em Mesh Fixes, vocês vão ver, se eu não me engano, é até mais resolução que tem aqui. Quanto menor esse número, maior a resolução. Ou seja, ele está falando que a resolução aqui 0,05 milímetros é a resolução que você vai usar nessa peça. Ou seja, riscos que tem menos do que esse valor vão ser ignorados. Pensa comigo, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir essa resolução aqui. E se você diminuir essa resolução, vocês já vão ver que vai arrumar esse tipo de probleminha que vocês vira e mexe acontece, encontram nas peças de vocês, que eu vi muito no Facebook por aí. Então você vem aqui, por exemplo, e coloca, sei lá, 0,1 e 0,2 para travel. Uma é a resolução da impressão e outra é a resolução do travel, o movimento do bico para cima e para baixo. E o desvio entre um risco e outro, para fazer incrementos, a gente pode colocar aqui 0,05 aqui. Então a gente já está dobrando, ou seja, tirando pela metade a resolução, a gente está dobrando esses valores. Vamos fatiar e vocês vão ver uma coisa super interessante. 1h16, 21 gramas. Lelo, não mudou nada, você está mentindo pra gente. O Cura, vocês sabem. Esses tempos que ele coloca aqui são aproximados, ele nunca vai chegar no tempo perfeito. Ele não tem como saber como que tua impressora vai se comportar com acelerações e a tua placa processando essa quantidade inteira de dados, fazendo buffer de tudo isso, ele não tem como calcular. Então a gente vai ter que ver na hora da impressão a diferença. Eu vou exagerar para essa impressão aqui, se eu não me engano, pessoal, eu posso estar enganado, pessoal, mas eu acho que eu exagerei. Eu coloquei 0,2 e 0,4 porque eu já salvei o arquivo lá, né? E coloquei o deviation em 0,1. Claro, eu vou fatiar aqui, vai dar na mesma, 1h16, 21 gramas. Uma coisa que vocês vão sentir bastante em arquivos grandes aqui nessa brincadeira é a seguinte: o tempo para fatiar, esse vocês vão sentir direto no Cura. Quanto maior esses valores aqui, menor o tempo. Então se teu Cura está demorando para fatiar alguma coisa grande, vem aqui e já aumenta isso daqui. Diminui bastante a resolução. E pessoal, de bastante, quando eu estou falando aqui, galera, 0,4 milímetros, pensa assim, a espessura do bico. É muito pouco isso. Então você não vai sentir resultado na qualidade aqui, você não vai sentir degradação na qualidade da impressão de vocês. Muito pelo contrário, foi o que eu falei, vai fazer bem menos movimentos, no caso aqui, do que com aquela resolução alta, estúpida do jeito que estava. A não ser que você comece a usar bico 0,1. Daí você pode mexer um pouquinho aqui. Então quanto maior o tamanho do teu bico, maior o valor que você pode colocar aqui. Então mais rápido vai ser para você fazer o processo para fatiar no Cura e muito provavelmente mais rápido vai ser na impressão de vocês. Eu salvei o arquivo sem a modificação, tá pessoal? Com o Ender 3 normal, com essa modificação, e eu já vou mostrar os tamanhos dos arquivos. E também com o perfil que eu criei com o Arc aqui. Vamos fatiar e outra que vocês vão ver de novo, adivinha? 1h16, 21 gramas, não mudou nada para o Cura. Salvei esse arquivo. Como é que ativa essa bagaça toda aqui? Então eu preciso instalar o Arc Welder. Então a gente vai ter que vir aqui no Marketplace, vamos esperar carregar aqui, e aqui dentro a gente vai instalar o plugin que chama Arc Welder. Pronto! A gente vai procurar aqui dentro e vai achar Arc Welder. É só instalar o plugin, reiniciar o Cura, tem que reiniciar o Cura, e daí vai estar com o Arc Welder instalado. Essa ferramenta maravilhosa que a gente está mexendo aqui. Como é que a gente habilita isso, pessoal? Depois que você instalou, a gente vai vir em Special Modes
e vai habilitar o Arc Welder aqui, ó. Arc Welder, ele vai abrir um monte de opção. Se você não estiver vendo isso daqui, pessoal, você pode vir aqui em Search e procurar Arc. Ele vai aparecer aqui para vocês. Ou vocês podem vir também aqui, claro, em Preferências, configurar o Cura, em Settings, procurar o Arc aqui dentro e habilitar para o teu perfil, para o teu uso aqui, tá, pessoal? Então, simples como você vir aqui, cadê Special Modes, e habilitar o Arc Welder. Eu não mexi em nenhuma configuração, pessoal. Vocês veem que tem bastante configuração aqui que a gente pode mexer. Sem mexer em nenhuma configuração, usando esse padrão do Arc Welder, vocês já vão ver o que aconteceu com o nosso G-Code. Abrindo aqui, vamos lá. Teste 1, pessoal, sem Arc Welder. Teste 2, sem Arc Welder, só que com a resolução cortada pela metade. Olha lá, tá 0,2, então eu coloquei realmente 0,2 e 0,4. E o teste com Arc Welder, dá uma olhada no tamanho dos arquivos aqui, pessoal. Vocês vão ver que o original, 5 MB. O com a resolução um pouquinho diferente, 5,132. E com o Arc Welder 620K, pessoal. A gente diminuiu 90%, a gente está com praticamente um pouquinho mais, a gente está com 15% do tamanho do arquivo, pessoal. Olha o tamanho que ficou esse G-Code. Se a gente mexer mais ainda nas configurações aqui da resolução, sem mexer no Arc Welder, a gente consegue diminuir também bastante aqui o tamanho do nosso arquivo. Claro que não vai chegar aos pés disso daqui. Vamos lembrar como é que funciona um arquivo G-Code. Então vamos abrir o G-Code normal aqui, vamos abrir ele com o Notepad mesmo. E a gente tem aqui todos os comandos. Vai para x tanto, y tanto, com extruder tanto, x tanto, y tanto, daí vem muda de camada, muda o Z também. E a gente tem esse arquivo aqui, galera, com 165 mil linhas. Tem esse nosso arquivo G-Code. Vamos abrir o do Arc Welder. Open with, Notepad, 23 mil linhas, pessoal. É muita diferença. Imagina a tua placa mexendo com tudo isso. Agora vamos descer um pouquinho aqui e vamos ver o que ele fez de diferente no nosso G-Code. Isso daqui, para quem já mexe com CNC, por exemplo, o Zarak já vai conhecer isso daí, o Wolf também, que já mexeu bastante. Galera, olha lá, isso daqui é uma coisa que vocês nunca tinham visto no G-Code de impressão 3D de vocês. I e J. Isso daqui são instruções de arco. Impressora, faça esse arco fazendo a extrusão de tanto filamento com tal velocidade. Então ele pega várias linhas que a gente fez e transforma numa linha só, faça esse arco. Galera, é muito legal isso daqui. Realmente, se você não tem noção por que eu tô tão empolgado com isso, quando vocês começarem a... é que você não tá entendendo o tamanho da novidade que a gente tá falando aqui, tá, pessoal? Seguinte, então, agora, depois de eu enrolar mais de 20 minutos vocês, vamos finalmente começar a imprimir isso daqui na nossa Ender 3 V2, ver quais foram os resultados. Bora lá! E é isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com o resultado. Só que antes de começar a falar sobre o resultado todo, pedir um favor para vocês. Dá uma pausadinha no vídeo, entra nos comentários e coloca aí o que vocês acham em relação à velocidade, porque estava dando, se eu não me engano, eu gravei há 2 dias o vídeo, mas acho que era 1h16, né, para imprimir cada peça. Quanto que demorou a peça 1, a 2 e a 3, na sequência que eu mostrei para vocês aí. E se vocês acham que realmente fez tanta diferença, deixa a opinião de vocês aí. Eu faço esse tipo de coisa, pessoal, porque dá uma ajudinha no canal de verdade. Interação, comentários e tudo mais. Inclusive, se você não é inscrito no canal, por que você não é inscrito de graça? 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos, é de graça, é só colocar se inscrever aí. Agradeço. É o seguinte, pessoal, então estamos aqui com as 3 peças. Uma coisa eu vou confessar para vocês, eu vou pedir desculpas. Quando eu comecei a programar esse vídeo, eu queria ter feito esse desenho, exatamente esse desenho, claro, no Fusion, só que eu queria ter feito ele não com tanta resolução e não ter exportado ele em RAI com tanta resolução, para a gente ter o maior número possível de arestas nesse círculo, se é que isso faz algum sentido, mas se você entendeu alguma coisa do vídeo, deveria fazer. Então eu exportei com a qualidade máxima. Então algumas fotos, visualmente, pessoal, dá para ver, eu garanto para vocês, ainda mais na luz que você olha, você consegue ver a diferença de uma peça para outra. Mas pode ser que nas fotos, com a luminosidade, você não consiga ver tanta diferença, principalmente entre a peça 1 e a 2. Então vamos lá, se você já deu uma pausa aí e já comentou lá embaixo, peça 1. Era 1h16, demorou 1h20 minutos. Peça 2, 1h16 foi 1h17. Essa daqui foi bem mais perto do que o Cura falou pra gente. E a peça 3, galera, me surpreendeu. Porque vocês devem ter entendido isso até agora no vídeo. É uma revolução
para a gente mexer com a qualidade das peças, não tanto com o tempo de impressão. Galera, 1h05. A gente tirou 15 minutos numa impressão de 80 minutos, 65. Ou seja, a gente tirou quase 20% do tempo na impressão. E não era o objetivo. Claro, a gente quer sempre diminuir o tempo, mas o objetivo foi o que eu falei, era melhorar a qualidade. Então vamos para a qualidade, pessoal. Peça 1. O que eu falei do Zecim, da costura? A costura está inteira aqui, pessoal. Tomara que vocês consigam ver nas fotos que eu postei aí. Olha lá, pessoal, depois da modificação, ó. Ele faz, ó, a volta inteira de uma vez só. E ali onde ele para e começa ali é a costura. Aquilo é a costura. É para ser só ali. Olha como mudou, pessoal. Todo o resto que tem aqui na impressão, dessas bolinhas, desses blobs a mais, que nem tá aqui dentro, ó. Tomara que vocês consigam ver aí, que a câmera esteja focando. Esses blobzinhos que tem aqui, foi de realmente o hot end, a impressora diminuir a velocidade e começar de novo, ou acelerar a variação da velocidade. E pessoal, aqui dá para ver pra caramba essa variação. Já na peça 2, que a gente não usou o arc welder, mas a gente colocou a resolução, a gente mexeu na resolução e na teoria deveria ficar uma coisa um pouquinho mais redonda, um pouquinho mais smooth. E foi o que eu falei, visualmente aqui dá para ver um pouquinho aqui ainda as retas, e aqui já dá para ver bem menos, ou não dá para ver tanto, né, claro. Só que a diferença maior aqui é na quantidade de blobs, pessoal. Olha lá, aqui do lado da costura. Galera, tá bem mais lisa a peça, inclusive aqui dentro, ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A peça ela tá bem mais lisa por dentro. Então a gente tirou aí 3 minutinhos, a gente tá falando em 80 minutos 3, a gente tá falando de menos de 5% do tempo, mas a gente melhorou a qualidade da nossa impressão. Então só de mexer na resolução lá, se você tiver com alguma impressora que não dá realmente, ou se ainda não atualizou o firmware para usar o arc welder, dá para usar essa manhãzinha aí da resolução para melhorar um pouquinho o tempo e a qualidade da impressão. E agora vamos para a parte realmente de... Uau, 1h05 e ficou impecável a peça, pessoal. Dá uma olhada aí no B-roll, eu fiz uma filmagenzinha com o telefone, ela imprimindo. Ela imprime na mesma velocidade de tudo. Efeitos sonoros bailelo aqui, né? E redondinha, não dá pra ver nenhum risquinho do desenho. É muita diferença, pessoal. Eu gostaria muito que desse pra ver nos vídeos ou nas fotos. É muita diferença na peça. A qualidade disso daqui ficou surpreendente. E olha, que a gente está falando aqui de uma peça simples, só um círculo. Imagina, em qualquer outra impressão que você vai fazer um pouquinho mais complexa aí, quanto que você consegue tirar de tempo e aumentar a qualidade da impressão de vocês. Confirmei, claro, vocês já viram, devia ter falado isso daqui um pouquinho mais cedo no vídeo, que a minha Ender 3V2, com o firmware que eu estou usando, aceita, claro, a funcionalidade de arc welder. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais de comentários sobre arc welder, e tentar entender melhor um pouquinho as configurações que a gente tem lá dentro dessa função linda, desse plugin maravilhoso aí, é só colocar nos comentários aí também, galera, faz mais vídeo, eu não entendi isso, aquilo, a gente vai trocando uma ideia. Claro, se você for um membro ou Patreon do canal, é mais fácil porque tem o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Tem uma galera que manja muito de impressão 3D lá, pessoal. Então só de você colocar a dúvida, já vai ter alguém respondendo para você. O Zarak é viciado lá, o Zarak tá o tempo todo ajudando a galera. E tem o Discord também, que eu parei de falar dele, mas tem quase 1000 pessoas já no servidor do Discord, esse não precisa ser Patreon nem membro. Tem algumas áreas específicas de membros lá, mas a maior parte lá é toda aberta. Tem o link aí na descrição também. Encontro vocês aí em algum desses lugares. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. A gente se vê no próximo. Um baita de um abraço para vocês. Valeu!